Bom dia, mais uma vez aqui para a gente se encontrar. Nosso segundo semestre ainda não chegou e quando não chega, a segunda unidade já está na porta. A aula de artes hoje, o oitavo ano, um pouquinho distante de vocês, mas sabendo que isso vai passar e a gente vai se encontrar outra vez e trocar aquele abraço, aquele aperto de mão. Começamos a segunda unidade com o capítulo 1, que vem o título de Olhando pela Frente. O que é que isso nos projeta? Projeta um nosso olhar mais crítico. Pode ser um desenho, uma foto. É isso que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Esses assuntos que eu vou trabalhar hoje nos dá a ideia de algumas perguntas para a gente poder definir bem este assunto. O que você vê ao fotografar ou desenhar? Uma fotografia ou um desenho? O olhar tem que ser muito crítico. Serão duas linguagens se encontrando. Onde está a foto? Onde está o desenho? De onde vêm essas ideias? Por onde a imagem começou? Quem é o artista? É desenhista? É fotógrafo? Esse inventor de imagens encontrou um jeito de brincar com as formas e de criar mundos visuais apreciados por nós. Isso pode ser você ou uma outra pessoa. Vamos apreciar e criar fotografias e desenhos. Uma boa. Para isso que serve a nossa aula de artes. Fotografias artísticas. A gente pode se inspirar na nossa origem principal, os nativos. A sua residência é a oca, um tipo de habitação indígena. Temos aqui um exemplo, a imagem deixa bem claro isso. Esse não é o único exemplo, mas esse é o que mais conhecemos. Alguns nativos se denominam Yanomami e Xavantes. Eles ficam na região norte e na região centro-oeste. São povos indígenas brasileiros, os Yanomami e Xavantes. O primeiro, ou seja, Yanomami, ele significa, ele se autodenomina seres humanos. Então, Yanomami, no português, seres humanos. Os Xavantes se auto-intitulam, se definem como gente, na língua deles, a Ue, ou ao Utabi, povo verdadeiro. Assim eles se definem, como gente e povo verdadeiro. Curiosidades da língua portuguesa. A imagem como denúncia. A gente pode usar ela para reivindicar melhorias sociais. Como, por exemplo, há fotógrafos que se inspiram em lugares de que a maioria se esqueceu de cuidar. A maioria que a gente fala é o povo em cima do governo, principalmente. Como aqueles reflexos de lixo, lixões, e outros que deveriam ser líquidos e seguros. Líquido pode ser um rio, seguros, nossas ruas, para os seres vivos. Então, todas essas possibilidades, o fotógrafo tem para poder reivindicar melhorias. E aí a gente vai ter a quebra mecânica e microplásticos como exemplo. O que é uma quebra mecânica? É o processo de quebra de partículas por meio do atrito, agitação ou pressão. Então, se eu destruo algo e não descarto corretamente, eu fiz a quebra mecânica, mas deixei ali no meio ambiente para se decompor. Às vezes não ocorre esse processo, ou demora muito a ocorrer. Microplásticos são partículas de plástico que poluem o oceano. A gente sabe o que é isso. Descartar de forma inadequada. Então isso vai nos fazer mal, vai poluir os oceanos. E tudo que a gente faz na natureza, ela nos devolve. É a cobrança, é aquele feedback, às vezes positivo, às vezes negativo. Quando eu falo feedback, significa ida e volta. O tudo que vai, volta. Plante o bem, que o bem retornará. Essa máxima deve seguir. Formas e fotoformas. Aí a gente vai usar a palavra do artista, Geraldo de Barros, homem do século XX. Ele nasceu em 1923 e morre no finalzinho do século XX, em 1998. Na visão dele, criar, errar, criar de novo, observar o que pode ficar melhor, aprender com os acasos, aspas, é compreender que o processo de criação está sempre em construção. Então, criar é algo contínuo. Veja que o artista Geraldo de Barros diz sobre isso. A fotografia, na visão dele,
é para mim um processo de gravura. Acredito também que é no, abre aspas, erro, fecha aspas, na exploração e no domínio do acaso que reside a criação fotográfica. O lado técnico não faz senão duplicar nossas possibilidades de descoberta. Então veja, o acaso é inspiração. E com a técnica, isso vai duplicar essa possibilidade de criar. Então, segundo quem? Geraldo de Barros. É a visão do artista, do técnico. Mesclando fotografias e desenhos. Pessoal, eu tenho pontos e linhas. Se eu ligar os pontos, eu posso chegar nas linhas. E qual é a ideia? Pontos e linhas são elementos visuais que transmitem sensações, tá, de afastamento ou proximidade. Dependendo de como eu ligar, eu posso passar a ideia de aproximar ou de afastar. Ora, escalas também, eu posso fazer escalas com esses pontos, com essas linhas. Movimento e outras sensações. Então, eu tenho várias sensações visuais. Então, as linhas e os pontos nos passam várias sensações visuais. Ok? Ó, mesclando essas fotografias e desenhos. Veja, eu tenho diversas formas de ter essas linhas, esses pontos interligados. Diversas formas mesmo. É livre a criação. Cores e fotografias. Né? Eu vou ter as cores se combinando. Tem gente que tem a sua preferência, gosta do azul, do rosa, do vermelho, ou seja, é muito particular o gosto pela cor. Então a cor é um elemento fundamental na linguagem visual, porque a cor aproxima, chama a atenção dos nossos olhos, né? E o olhar nos ensina muitas vezes muito mais. Veja, temos uma relação muito familiar com as cores, pois sabemos de quais gostamos e como as podemos transmitir mensagens e sensações. Uns dizem que o vermelho é paixão, mais atenção do nosso olhar, o azul é mais calmo. É relativo, mas existe a terapia pela cor, que muita gente usa, muitos psicólogos até usam isso. Muitos dizem que para você dormir bem, se o seu quarto for azul claro, a ajuda facilita. Tem gente que diz que isso tem nada a ver, basta ficar tudo escuro que dorme. Então veja, é muito pessoal, mas de um modo geral, as cores estão no nosso dia a dia e nos favorecem uma vida melhor, tá certo? Mesclando fotografia e desenhos. Então vamos a algumas definições básicas. As formas nascem da junção de linhas, a gente viu isso anteriormente. Podem ser geométricas, como um quadrado, um círculo, um triângulo, os poliedros, tá? E também abstratas e figurativas. Podem ser orgânicas, como aquelas que não têm uma aparência precisa e representam ou lembram figuras de seres vivos. Podem ser bidimensionais, com altura e comprimento, ou tridimensionais, com altura, comprimento e profundidade, ou seja, ter 2 ou 3 dimensões, respectivamente. Veja que essas 3 situações, vamos ter agora esse exemplo. O que eu estou dizendo, tudo que foi dito aqui na nossa definição, as imagens tentam mostrar. Exemplo de elementos com formas geométricas, tá ok? Identifique o círculo, identifique o triângulo, a gente consegue ver aqui os poliedros, tá certo? Então a gente vai ter essa visão muito mais clara do que foi dito aqui. Criando o inusitado, que numa linguagem mais acessível a gente chama de simulacro. Hoje, na linguagem criminosa, o simulacro é usado para dizer que alguém está com a alma falsa, não verdadeira. Mas não é só isso não, é muito amplo esse significado de simulacro. Então é algo criado para parecer real, mas na verdade é uma situação simulada. Tá? Parece que é, mas não é. Criada para iludir ou provocar a imaginação. Alguém vê você com uma suposta arma de papelão, vai dizer, é uma arma de fogo ou uma arma branca, que é a faca. Mas isso é um simulacro, nem sempre é real. A arte e imigração. Coincide com a invenção da fotografia, a imigração de novos povos para o Brasil. Registramos aquela época que eles foram chegando no Brasil, os imigrantes. A partir das décadas finais do século XIX e ao longo do século XX, alemães, italianos, eslavos, espanhóis, gregos, sírios, libaneses, japoneses, chineses, coreanos, bolivianos e muitos outros povos, tá? Chegaram ao Brasil, vieram para o nosso país em busca de oportunidade e uma vida melhor. A ideia sempre será essa. Às vezes não se consegue. Trazendo consigo a arte, muito natural, costumes e hábitos
tá? Que contribuíram para a formação da cultura brasileira. O que ocorre com isso? A gente vai ter aqui uma miscigenação cultural, um misto de culturas, que no final vai ajudar e muito a formar a cultura brasileira, através da arte. Isso é consequência, e muito bom. Muitos dizem que a gente copiou, mas a melhoria vem da cópia mesmo. Quando não se inventa, você pega o que é bom, copiar o que é ruim, o que é errado, e você melhora. E quando você melhora, você coloca uma identidade, a sua identidade, passa a ser agora o seu projeto de vida cultural, como queira associar. Vejam, a arte do artista e a arte do outro. A gente vai ter Emílio Luiz, que nasce em 1948. Se não tem o final, significa que o mesmo está vivo, tá? Então, ele diz que não raramente os produtores contratam fotógrafos para documentar um ensaio geral. Fotos essas que serão utilizadas na divulgação de espetáculo. É possível obter boas fotos desses ensaios, mesmo porque a ausência de plateia oferece a liberdade e mobilidade que o espetáculo imita. A diferença entre fotografar ensaios e o espetáculo é a emoção que reverberará do palco para a plateia, e vice-versa. Uma boa foto de cena é principalmente aquela que consegue captar esse momento único de vibração emocional. Deixa eu decifrar para vocês. Quando eu vou fotografar um ensaio, nem sempre eu tenho plateia. Posso ter, mas não é obrigatório. E aí, o artista, ele está se soltando, nem sempre ele emociona quem está vendo. E não tenho aquele calor humano. Quando eu fotografo um espetáculo em ação, eu vou ter a diferença do calor humano. Eu posso fotografar e ver a plateia. É visível no artista o estímulo que ele tem da plateia. É visível. Então dá para a gente perceber a diferença quando é um ensaio e quando é um espetáculo real. A fotografia parece fria, mas não é. É só observar com carinho e atenção. Fotoação e acessibilidade poética. Porque a foto tem poesia, o desenho tem poesia. A poesia está intrinsecamente ligada a esse meio de expressão. Diário de arte. Resiste no seu diário as etapas de seu processo de criação, passo a passo, possa não se perder, ter um projeto bem amarrado. Os desafios, as escolhas e as descobertas, como foi fotografar e criar em grupo. O que foi mais interessante, o que foi melhor para você no estudo da fotografia e sua relação com outras linguagens. Use o diário de arte também para registrar ideias sobre novas possibilidades, porque quando você está criando, surgem novas ideias. E para que você não perca, é bom anotar, registrar. Mais ação, porque fotografamos o tempo todo. E hoje em dia isso está mais visível. O celular é a nossa arma diária. Tudo é filmado, tudo é fotografado. Um dia com amigos, uma festa, um show daquele músico preferido, são momentos que fazem parte da sua história. Ou seja, você está registrando para não perder isso lá na frente. Tá? E deve ser guardado na sua memória. Sim ou não? Minha memória ou uma memória fotográfica? Ambos estão corretos. Tá? Será que as pessoas também querem registrar e guardar sensações, momentos efêmeros, que são rápidos, bem sutis e únicos? Se são únicos, devem ser registrados e guardados. Você já pensou nisso? O que achar ou o que chamar, né, a sua atenção nesse momento? O que é que chama a sua atenção ao escolher o que fotografar? Obviamente aquilo que você dá mais importância, ou simplesmente para você ter um registro, mas chamou as pessoas de uma forma ou de outra. Então, essas perguntas você pode responder ao longo dessa aula com esses textos, sem problema. Reveja com calma, vá passo a passo, tente definir melhor o que aqui nessa aula para você nesse momento não ficou visível, mas que você tem a possibilidade de rever quantas vezes quiser essa aula, pois que essas videoaulas foi excelente. Nada é tão ruim, nada é tão bom. Então a gente precisa ver o ângulo que quer enxergar as coisas da vida. Tá? Para que a gente não se perca, marca lá a tua presença, diz que gostou, dá o like, comparece. Não esquece de lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver, mas se tiver em casa álcool em gel, utilize. Se mantenha limpo. Pessoal, é muito bom estar com vocês. Foi excelente, tá? A gente entende que vai passar.
mas estamos aqui, qualquer coisa nos procure na escola. Valeu!